Então, aqui, ó. Então, nessa semana 5 tem bastante problema, né? Assim, o objetivo da semana 5 são esses problemas de modelagem, né? Que a gente vai usar as equações diferenciais para descrever algum problema mais realista, né? Ou pelo menos com uma interpretação mais clara, né? Algum sentido, alguma aplicação. Então, tem o enunciado aí, exercício 6 da lista 2 do GradMat, é assim, ó. Um novo produto é introduzido no mercado através de uma campanha publicitária, cujo alvo são os N0 habitantes de uma cidade. A taxa com que a população fica sabendo sobre o produto é proporcional ao número de pessoas que ainda não ouviram falar sobre o produto. Ele fala assim, supondo que no início da campanha ninguém conhece o produto e que ao fim de 2 anos metade da população conhece o produto, qual será a fração da população que terá ouvido falar sobre o produto ao fim de 4 anos? Então, a ideia desses problemas assim, né, o primeiro passo, né, para resolver um problema assim é entender o que o enunciado está dizendo e construir a equação diferencial que descreve o problema. Então, nesse caso aí, ó, você tem uma cidade e aí você tem N0 habitantes, né, população. População é N0. Então, a gente vai assumir aqui, né, que se você está nessa população, ou você conhece o produto ou você não conhece o produto. São as duas opções, né? Não tem mais nada além disso que pode acontecer. Então, a gente vai ter, ó, vou denotar quem conhece o produto pela letra C, C de conhece. Então, ó, se eu tenho aqui, né, uma fração C pessoas que conhecem o produto, quem não conhece o produto é o resto da população, que é N0 menos C. Tá? Então, essas daqui, ó. Então, quem conhece o produto é C e quem não conhece é N0 menos C. Só que, como o enunciado diz aí pra gente, né, tem uma campanha publicitária, né? Então, esse número C de quem conhece o produto não é fixo, né? Ele vai variando. À medida que a campanha publicitária vai funcionando, mais pessoas vão conhecendo o produto. Então, esse pedaço aqui do gráfico vai aumentando e esse outro pedacinho aqui vai diminuindo. Então, esse C aqui ele é uma função do tempo, né? O tempo que a campanha aí está funcionando. C de T. Então, o que a gente quer fazer aqui é descobrir qual que é a equação que governa, né? Que diz como que esse C evolui no tempo. Então, aqui no enunciado ele diz, ó, a taxa com que a população fica sabendo do produto é proporcional ao número de pessoas que ainda não ouviram falar sobre o produto. Então, a equação diferencial está aqui nessa frase, ó. A taxa, o que é a taxa? A taxa né, a taxa de variação, né? Então, taxa de variação é, né, de forma geral, a derivada do que está variando, né, em função do tempo. Então, aqui, a taxa de variação de a taxa com que a população fica sabendo sobre o produto, é isso aqui, SDCDT. Né? C é quem conhece o produto, então isso aqui mostra como que, né, com que velocidade, com que taxa as pessoas estão conhecendo mais o produto. Quanto maior for essa derivada, mais rápido as pessoas ficam sabendo sobre o produto. Então, essa aqui é a taxa com que a população fica sabendo. E aí ele diz no enunciado que essa taxa é proporcional, então ela é proporcional ao número de pessoas que ainda não ouviram falar sobre o produto. Quem que não conhece o produto? Está aqui, né? É toda a população menos quem conhece o produto. Isso aqui. N0 menos C.
Então, isso que está aí do lado direito é pessoas que ainda não ouviram falar sobre o produto. Pessoas que ainda não ouviram falar sobre o produto. Então, aqui a gente tem uma relação de proporcionalidade. E aí a gente pode transformar isso aqui numa igualdade, né? Assumindo que a gente conhece a constante de proporcionalidade que aparece aí. Então, a gente pode transformar essa proporcionalidade numa igualdade, escrevendo assim: dCdt é uma constante k vezes n0 menos c. Então, essa é a equação diferencial que descreve o problema. Repara que ele deu ainda, além disso, mais algumas informações para a gente no enunciado. Ele disse que no início da campanha ninguém conhece o produto. Isso aqui é uma informação a mais que a gente tem. Ó. A gente sabe que C de zero, né? Vou assumir que a campanha começou no T igual a zero. Então, T igual a zero é o início da campanha. Então, se T igual a zero é o início da campanha, o C de zero, ou seja, quem conhece o produto no começo, né, da campanha, é zero. Ninguém conhece o produto. Então, essa é a primeira informação que ele deu. Ele deu mais informação ali, ó. Ao fim de 2 anos, metade da população conhece o produto. Então, C de 2, né? E o T aí, a gente está medindo o tempo em anos, né? Então, quando o T for 2 anos, metade da população vai ter conhecido metade da população vai ter conhecido o produto. Então, aqui vai aparecer N0 sobre 2, né? Que é metade da população. E aí a última informação que ele deu é que ele quer saber, né, qual que é a fração, aí tem a pergunta, né, qual é a fração da população que terá ouvido falar sobre o produto ao fim de 4 anos. Então, o que ele quer saber nesse exercício é quem é o C de 4. Então, né, o maior trabalho nesses problemas assim é construir, interpretar o enunciado para obter essas informações aqui, a equação diferencial e essas condições extras que ele dá aí. O Guilherme perguntou se essa equação é autônoma, né? Sim, ela é autônoma porque ela só depende da variável dependente, né? O lado direito da equação só depende do c, que é o próprio, a função aqui que eu estou derivando. O lado direito não depende do t, né? Então por isso ela é autônoma. Então, nesse caso aqui, uma equação autônoma seria uma equação do tipo dc dt, né? Ou seja, c' igual a uma função que só depende do c. Se aparece o t aqui do lado também, do lado direito, aí ela não é autônoma, né? Como não tem o t, que é o que acontece aqui, ó, do lado direito, aqui, ó, o lado direito só depende do c, que é a função, né, em relação a qual eu estou tomando as derivadas, aí ela é sim autônoma. Beleza? Então vamos resolver agora, né? Então, essa equação é uma equação separável, então a gente pode resolver assim. Aqui embaixo. dc dt igual a k vezes n0 menos c. Então, a gente pode, né, separar ela, e fica dc sobre n0 menos c igual a k dt. Aí a gente integra dos dois lados.
E aí eu já vou colocar, já integrei aqui o KT direto, né? Vou fazer por partes. Integral de KDT, e já vou colocar aqui uma constante de integração. Como eu já usei a letra C, né, para ser a minha função em si, eu não posso usar a letra C de novo, senão eu vou confundir, né? Não posso usar a letra C para duas coisas diferentes, a mesma letra para duas coisas diferentes. Então, eu vou colocar aqui uma letra A. Esse A aqui, então, é a minha constante de integração. Eu não preciso colocar as constantes nas duas integrais, porque, né, depois eu posso passar as duas para o mesmo lado da equação e aí redefinir elas. Então, eu já fiz todo esse processo aqui, colocando só uma constante. E aí fica, né, integral de dc sobre n0 menos c. Então, lado esquerdo ali, ó, é ln do módulo de n0 menos c. Só que eu tenho que colocar um menos na frente, né, porque por causa da regra da cadeia tem esse menos aqui na frente. Não posso esquecer. É igual a k vezes t mais a constante a. Então, fica ln de n0 menos c igual a menos kt menos a. Aí eu, né, escrevo assim, aplico a exponencial dos dois lados, né? E elevado a ln do módulo de n0 menos c igual a e elevado a menos kt menos a. Só que a função e e a função exponencial, né? Uma é a função inversa da outra. Então, quando eu faço a composição das duas, dá a função identidade. Então, do lado esquerdo fica simplesmente n0 menos c. E do lado direito fica exponencial. E só estava conferindo ali se a gente estava fazendo a equação certo mesmo. Quando eu tiro o módulo, vai aparecer um mais ou menos, né? Então vai ficar. Deixa eu até escrever isso aqui assim, ó. E elevado a menos a vezes e elevado a menos kt. Né? E aí, quando eu tiro o módulo, vai aparecer um mais ou menos do outro lado. Então vai ficar n0 menos c igual a mais ou menos e elevado a menos a e elevado a menos kt. Então fica que o c é n0 menos ou mais e elevado a menos a e elevado a menos kt. E aí, ó, então, o a é uma constante, né? Que estava aqui, que era a nossa constante de integração. Então, aqui, ó, apareceu e elevado a menos, mais ou menos, e elevado a menos a. Elevado a menos a é uma constante positiva, né? Então, mais ou menos elevado a é uma constante que pode ser qualquer coisa, né? Menos zero, mas é uma constante. Então, vou chamar essa constante de B. Vou só renomear, né? Então, esse fator que apareceu aqui como uma constante B. E aí a gente fica aqui, o C de T é N0 mais B vezes E elevado a menos KT. Então, essa é a solução da equação diferencial. E aí, agora a gente vai usar as informações que ele deu para a gente para tentar encontrar quem que é o C quando o tempo for 4 anos, né? As informações que a gente tem aqui são essas, ó. C de 0 igual a 0 e C de 2 é N0 sobre 2. Então, para resolver, a gente precisa usar aqui as informações que ele deu. C de 0 igual a 0, C de 2 igual a N0 sobre 2. Para que servem essas informações que ele deu aqui? Servem para a gente encontrar, ó, as coisas que a gente ainda não conhece nessa equação aqui, né? Que são quem? O B e o K.
O N0 a gente não conhece, né, o número exato, o valor numérico dele, né, mas ele é a população total da cidade. E perceba que as respostas, né, o que ele está perguntando aqui, ó, está em função dessa população total. Né? Ele está perguntando qual que é a fração da população. Então, não tem problema a gente não conhecer o N0 numericamente, né? Ele é um parâmetro ali que vai aparecer na resposta, vai continuar no problema aí. O que a gente não conhece, que a gente precisa determinar, é o B e o K, né? Esses são importantes, a gente precisa conhecer, pelo menos em termos do N0, se for o caso, para poder resolver o problema. E para encontrar eles, a gente usa esses dados que ele deu aqui. Então, vamos lá, ó. C de 0 igual a 0. Então, se eu usar aqui a expressão, a solução que a gente encontrou, aí a gente tem, né, trocando o t por 0, fica n0, né, só trocar o t por 0 aqui, ó, n0 mais b vezes z elevado a 0, né, menos k vezes 0, que vai dar 0, é igual a 0. Então, fica, ó, n0 mais b elevado a 0, ó, é 1. Então, fica essa equação. Então, se eu resolver aqui, ó, eu acho que o B é menos N0. Então, a gente já sabe, ó, que a nossa equação é C de T igual a N0 mais B, né? Então, B é menos N0 elevado a menos KT. Então, a gente pode até botar o N0 aí em evidência. E fica 1 menos e elevado a menos kt. Então, a gente já tirou o n0 aqui da equação, a gente já substituiu ele, né, e não tem que se preocupar mais com ele. O n0 não, o b. Agora, a gente precisa encontrar quem que é o k. Para encontrar o k, a gente usa essa outra informação que ele deu aqui. Ó. Aqui, nesse problema, a gente consegue usar essas condições aqui separadamente, né? A primeira a gente usa e acha o B, e aí depois a gente usa a segunda e acha o N0, o K, desculpa, né? Então a primeira a gente acha o B, a segunda a gente usa em seguida e acha o K. Tem problema que você vai ter que usar as duas equações ao mesmo tempo, e aí você vai ter um sistema de equações para encontrar o K e o B, né? Mas esse aqui você pode fazer separadamente. Um de cada vez já funciona. Então, vamos usar essa segunda condição aqui. Então, C de 2, né? Se eu pegar essa expressão aqui em cima e trocar o T por 2, aí fica N0 vezes 1 menos E elevado a menos K vezes 2. Isso tem que ser igual a o C de 2, que é N0 sobre 2. Então, aí fica, ó, se eu cortar aqui, né, simplificar o N0 da esquerda com o N0 da direita, vai ficar 1 menos e elevado a menos 2k igual a 1 meio. Então fica, vou reescrever isso aí, passando esse 1 meio para o lado esquerdo. Então vai ficar do lado esquerdo 1 meio, né? E do lado direito vai ficar e elevado a menos 2k. E aí eu preciso encontrar quem que é o k, né? Como que eu faço isso? Preciso isolar o k. Para isolar o k nessa equação, eu aplico o ln dos dois lados. Por quê? Porque o ln é a função inversa da exponencial, como eu expliquei antes. E do lado direito fica ln da exponencial de menos 2k. Então, do lado esquerdo fica o ln de 1 meio. Ln de 1 meio, né? É a mesma coisa que ln de 2 elevado a menos 1. E do lado direito fica ln de e elevado a menos 2k, ó. Como eu falei, né, o ln e o e um é a função inversa do outro, né, então isso aí você pode escrever como sendo, é direto menos 2k. E
ln de 2 a menos 1, eu posso reescrever como sendo menos ln de 2, é uma das propriedades do logaritmo, menos 2k, e aí a gente encontra que o k é ln de 2 dividido por 2. Então, resumindo, substituindo, né, na expressão para o c, a gente tem que o c de t é n0 vezes 1 menos e elevado a menos k vezes t. ln de 2 sobre 2 vezes t. Então, essa aí é a nossa expressão. A gente pode até, se quiser, reescrever isso de uma forma um pouco mais simples, né, fazendo da seguinte maneira. Ó. Essa exponencial aí, a gente pode, né, usando a propriedade do logaritmo, ó, que a gente já usou aqui antes, né, essa seguinte propriedade aqui, ó, ln de a elevado a b é b vezes ln de a. Ou seja, tudo que está multiplicando o logaritmo, ó, eu posso passar para dentro do logaritmo e colocar no expoente. Então aqui, ó, a gente tem um monte de coisa, ó, multiplicando o logaritmo. Ó. O logaritmo de 2 multiplicado por menos t sobre 2. Então a gente pode reescrever isso assim, ó, ln de 2 elevado a menos t sobre 2. Né? Porque é essa propriedade aqui que eu estou usando. Tudo que está multiplicado pelo ln, multiplicando o ln, eu posso passar para dentro do ln e colocar no expoente. Aqui eu tenho o ln de 2 multiplicado por menos t sobre 2. Então, eu posso botar esse menos t sobre 2 dentro do ln no expoente. Essa é uma das propriedades do logaritmo. E aí, lembrando que a exponencial é a função inversa do logaritmo, isso eu posso reescrever assim, ó, n0 vezes 1 menos 2 elevado a menos t sobre 2. Repara, sumiu o e da exponencial, né? Ficou agora a potência do 2. Então, esse é o valor, é a expressão que me diz como que o c de t evolui. E aí, no exercício, você pergunta quem que é o c de 4. C de 4 é só trocar o t por 4 nessa expressão aí de cima, então fica n0 vezes 1 menos 2 elevado a menos 4 sobre 2. Então fica n0 vezes 1 menos 2 elevado a menos 2, ou seja, n0 vezes 1 menos 1 quarto, e que é n0 vezes 3 quartos. Então, depois de 4 anos, 3 quartos da população conhece o produto, né? Ou seja, 75% da população conhece o produto. Beleza? Ele poderia perguntar também, né? Quanto tempo demora para que toda a população conheça o produto? Como que a gente faria para encontrar isso? Ou se ele quer saber, né? O tempo que precisa para que toda a população conheça o produto, né? Ele está perguntando quanto que é o T para que o C de T seja igual a toda a população, né? Então, isso aqui é a mesma coisa que perguntar quem é o T
para o qual C de T é igual a toda a população, ou seja, toda a população conhece o produto. Quando que isso vai acontecer? Deixa eu abrir uma página nova aqui, ó. Então, é só resolver a equação C de T igual a N0, né? Vamos ver se a gente consegue resolver essa equação. Isso aqui não deu para resolver, né? N0 vezes 1 menos 2 elevado a menos T sobre 2 tem que ser igual ao próprio N0. E aí fica 1 menos 2 elevado a menos T sobre 2 igual a 1. Então fica 2 elevado a menos T sobre 2 tem que ser igual a zero. Quando que isso aqui vai acontecer? 2 elevado a alguma coisa ser igual a zero. Isso nunca vai acontecer. Né? Mas o detalhe é que é o seguinte: quanto maior for o t, ó, quanto mais o tempo for passando, mais essa igualdade vai ficando perto de ser satisfeita, né? Então, aqui a ideia é que quando o tempo tende a infinito, né, quando passar um tempo muito grande, mais e mais gente vai conhecendo o produto, né, e o limite lá, quando o t for para infinito, vai dar justamente toda a população. Se você fizer o gráfico, é isso mesmo, Caio, nunca. Se você fizer o gráfico, vai ficar assim, ó, né, o gráfico dessa função do C de t, né? Então, se eu fizer o gráfico do C de t, né, como que é o gráfico? Se você olhar só essa parte aqui, ó, pensa só esse 2 aqui, 2 elevado a um expoente, né? Como que é o gráfico da exponencial? Se for uma exponencial positiva, o gráfico é uma potência positiva, o gráfico é assim, né? Então, esse é o gráfico do A elevado a x, A elevado a t, quando o A é positivo. Esse é o gráfico do A elevado a t, né? Para fazer sentido, o A tem que ser positivo. Se for o A elevado a menos t, aí o gráfico vai ser assim, né? Decrescente. Então, esse aqui é o gráfico do A elevado a menos t. Né? Daqui para cá, de um para o outro, eu estou trocando t por menos t. Então, trocar t por menos t é fazer uma reflexão em relação ao eixo y. Nesse caso aí, a gente tem, então, ó, 2 elevado a menos t sobre 2, né? Que vai ter um gráfico dessa forma aqui, decrescente, igual está aqui. Só que aí, além disso, a gente está multiplicando por um número negativo na frente e somando 1. Então, né, quando você for fazer o gráfico, ó, depois você pode fazer no computador para conferir se eu não errei nada aqui, ó. Mas, então, o gráfico do 2 elevado a menos t sobre 2 tem essa cara aqui. O gráfico e aqui, né, é o valor. Quando t for igual a zero, a função vale 2 elevado a zero, que é 1. Quando eu faço o menos 2 elevado a menos t sobre 2, vai dar um gráfico que passa aqui pelo menos 1. E vai ter essa cara aqui. Esse aqui é o gráfico. É um esboço, obviamente, né? Não está em escala nem nada. Esse é o gráfico do menos 2t elevado a menos 2. E no C, né, eu estou pegando isso e somando 1. Então, eu vou ter que pegar esse gráfico aqui e subir uma unidade. Então, se eu pegar esse gráfico e subir uma unidade, vou desenhar aqui, ó. Vai ficar algo assim. Aqui em azul é o gráfico do 1 menos e 1 menos 2 elevado a menos t sobre 2.
E aí o que eu faço agora é só multiplicar tudo isso por uma constante, né, que é o n0. Quando eu multiplico isso aí por n0, e né, lembra que eu só estou interessado aqui no pedaço do t positivo, né, que é quando a campanha começou. Então, né, resumindo aqui, o gráfico do c de t em função de t vai estar aí, ó, entre aqui é o 1. Só que como eu multipliquei por n0, né, essa função aqui, ó, vai aparecer, ao invés de aparecer o 1, vai aparecer o n0. E aí o gráfico começa aqui, ó, no t igual a zero, ninguém conhece o produto. E aí isso vai crescendo com o passar do tempo e vai se aproximando do n0, né? Mas ele tangencia essa reta aí, n0 horizontal, é uma assíntota horizontal do gráfico. Então aqui em vermelho está o c de t, que é o n0 vezes 1 menos 2 elevado a menos t sobre 2. Em geral, a gente não vai pedir para você fazer o gráfico, né, fazer o esboço do gráfico, mas eu fiz para vocês entenderem, né, como que é o comportamento aí da solução e para ver se vocês verem que dá para fazer, né, esses esboços só conhecendo o gráfico da função exponencial das potências aqui. Então, né, nesse sentido aqui, quanto passar um tempo, né, quanto mais tempo passar, mais perto ele vai chegando do n0, né, mas nunca chega exatamente à população total. 100%. É claro que aqui a gente está fazendo, né, várias aproximações, né, a população aqui, a gente está assumindo que ela está variando continuamente, né, então você pode ter, num caso real, né, na vida real, a população, né, você tem, sei lá, você tem 100 habitantes, 99% pode saber, conhecer o produto, mas 99,5% conhecer o produto não faz sentido, né? Porque só tem 100 habitantes, então não tem como você dividir uma pessoa no meio. Agora, se tiver uma população com 1.000 habitantes, 99,5% faz sentido, né? Porque aí seria 995 pessoas. Mas, né, se for a população tiver 100 pessoas, aí 99,5% não faz sentido, né? Você ter nesse caso aí. Mas, né, como eu disse, né, isso é um modelo, né, para a gente descrever um problema real. Então, sempre que a gente faz um modelo, a gente tem que fazer algumas aproximações, né, e essa é uma das que a gente faz aqui nesse caso, por exemplo. Beleza?